Da hora, Mas da hora. muito extremo dessa coisa de se alimentar todo mundo do mesmo lugar. E aí, assuntos do hype, entra a vinheta do assuntos do hype. Inteligência artificial generativa de imagem, algumas de texto também, sofrem desse problema também, porque conforme a quantidade de imagens e coisas que são geradas por inteligência artificial vai entrando nos lugares, vai ficando nos lugares, ela passa a entrar de volta para alimentar a próxima geração de inteligência artificial. E isso vai se escalando de um jeito onde deteriora a qualidade. Sim, não que seja bom, de fato, em alguma coisa, bom de verdade mesmo, mas vai deteriorando, a quantidade de alucinações vai aumentando muito. Então, esse é um exemplo para a gente ver o quanto, numa escala muito rápida e curta de tempo, que basicamente o que acontece com inteligência artificial generativa é isso, é você encurtar muito tempo de processos de um jeito absurdo, e aí, se a gente olha pra gente mesmo, a gente sempre fez isso. Então, você está dizendo da inteligência artificial consumir o próprio... Isso chama nepotismo. As próprias imagens que ela produz. Isso chama nepotismo dentro da inteligência artificial, que é quando ela é alimentada por gerações anteriores de inteligência artificial que eram mais precárias do que ela. Então ela vai ficar mais burra. Basicamente é isso. Eu ouvi isso aí é interessante, cara. Cara, eu não curto tanto. Eu vi que tem muita coisa boa que dá pra poder ser utilizado, né? E eu acho que também projetos com pouco orçamento, eu acho que pode ser bacana, interessante. Mas não é um rolê que eu curto tanto, saca? Porque tem aquela questão das IAs futuramente estarem roubando... futuramente não, presentemente. Presentemente, né? Os locutores já tem uma crise, né, mano? Tem diversas áreas, né, que têm sido afetadas, assim, e, claro, né, se a gente for também entrar, nem aprofundando tanto, porque se a gente entrar no assunto de IA, é um outro episódio, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir mesmo, assim, e não no sentido de pensar que também é uma ferramenta, assim, eu acho que não precisa ser tão radical no sentido de levantar aqui a bandeira. Vamos levantar a bandeira quebra aqui. Todas as IAs, né? Eu acho que é mais refletir realmente, entender o papel dela, porque tem um perigo, né? Porque quando a gente tem que sempre deixar claro que são as IAs que são as que geram imagens, né? Porque o próprio conceito de IA, a gente não pode generalizar, porque você tem inteligência artificial que não é que gera imagem, mas é uma inteligência artificial que, por exemplo, ajuda um médico a realizar uma cirurgia com uma precisão X, ou descobrir uma fórmula, sabe? Então, o conceito de inteligência artificial a gente não precisa banalizar, é muito amplo. É muito amplo. Mas nesse ponto, né, de influência, de criar imagens, enfim, e afetar algumas áreas, é uma coisa que a gente tem que refletir e entender, né? Porque é uma tecnologia e, assim, qualquer tecnologia, na etimologia da palavra, ela tem essa coisa de ser uma extensão do corpo humano. Então, ela tem isso também, mas ela tem outras questões legais e, enfim, e outras... E a ideia não era nem entrar nessa seara, era só dar um exemplo de como beber da mesma fonte repetidas vezes só vai gerar resultados cada vez mais fracos. Voltando lá, né? Eu queria saber, cara, que Felipe tem uma... Porinho tem umas... Você conhece umas referências boas, né, cara? Sobre o que? Sobre trabalho, sobre... O que você gosta mais de consumir? Não sei, sim. Cara... Porque eu vejo que você tem você vê umas coisas lá no Behance que eu falo assim, pô, legal isso aqui, cara, eu nem sabia desse trabalho. Não, eu uso bastante... O que você gosta de consumir de referência, Felipe? Cara, de referência de animação eu uso muito, tô usando muito o Behance, Instagram eu vejo também, Pinterest, e agora eu tô vendo um pouco do LinkedIn também, trabalho da galera lá. A turma do mas chegou no LinkedIn. tem rolado uma movimentação lá. Mas eu gosto de ver muita coisa fora das redes sociais também, que é filmes, e sempre que tem algum desenho, assim, um anime que eu encontro que eu acho que vai ser da hora, eu assisto. Sim. Tipo, os últimos que eu assisti de desenhos que eu achei muito bom era o Invencível. Pode crer. Eu vi alguns episódios da primeira temporada só. Só? Da Amazon. Termina a primeira pra tu ver. Da Amazon. É um bom exemplo de como fazer
uma contação de história muito efetiva com pouco recurso. Você vê que é tudo muito... O movimentos invencível, baratos. Invencível, né? Eu observei isso, exato, cara. Mas é exato. muito bem efetivo, porque as composições são boas. E casa com o humor, né? Também Sim. ter essa limitação, assim, né? Ficar uma coisa, às vezes, um pouquinho tosquinha, mas, né? Mas a história, ela segura, né? Eu percebi, caramba, eu percebi isso que você falou, mas eu não comentei, eu tinha isso internalizado na minha mente, mas eu não comentei isso com ninguém e não vi ninguém falando, cara. Mas é real ele, mesmo. Ele tá acostumado, no geral, assim, filmes, até animes mesmo, né? Uma redução ali de custo, né? Os personagens são assim, né? Exato. Mas, enfim, Um mas momento tem animes que- muito, né? Um momento incríveis, que assim, os com- bonecos param assim e só faz e tá só o lip Aham, sync. sim, Mas isso é uma inteligência muito grande, cara. Saber fazer isso Não não é fácil. é mais difícil fazer isso. Você contar uma boa história, prender as pessoas